Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e sejam bem-vindos a esse nosso novo programa intitulado Inspiração Divina, Tesouros Espirituais de Nossa Igreja Católica. O objetivo desse programa, que vai ser bem curtinho, é trazer para o seu conhecimento textos valiosíssimos escritos pelos famosos padres da Igreja dos primeiros séculos, que foram escritos e guardados nesses 2000 anos de história de nossa Igreja Católica, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dar um exemplo muito prático para você entender o que eu quero com esse programa. Quando você tem uma casa, um carro, uma propriedade, um bem qualquer, para dizer que ele é seu de fato, você tem um documento que atesta, que comprova que aquele produto, aquele objeto é verdadeiramente seu, não é verdade? Pois bem, a nossa Igreja Católica tem todos os documentos guardados, arquivados, registrados, atestados, sacramentados, enfim, que comprovam, por um lado, a veracidade da Igreja que não surgiu ontem, mas que tem mais de 2000 anos de história ininterrupta, que guardou o registro de tudo, que tem a linha histórica e cronológica de Pedro, o primeiro Papa, até Francisco, o atual Papa. Documentos estes que nós podemos ter acesso, conhecer, pois é uma gama enorme de documentos e arquivos de nossa Igreja. E é exatamente isso que vamos fazer aqui, trazer para você vários escritos valiosíssimos, verdadeiros tesouros espirituais, relíquias de tudo aquilo que os nossos santos padres, em todos os séculos, escreveram sobre a palavra de Deus, sobre doutrina, sobre os ensinamentos, testemunhos e que a Igreja conserva com muito carinho. Nós vamos trazer muitos desses textos para você, mostrando o autor, o século que foi escrito, para quem foi escrito, etc. Muitos desses conheceram e conviveram com os apóstolos, por isso também foram chamados de padres apostólicos e que verdadeiramente tiveram muita inspiração divina para escrever o que eles escreveram. Foram eles que, tanto no Oriente como no Ocidente, ajudaram a afirmar os conceitos e fundamentos de nossa fé, enfrentaram muitas heresias, foram perseguidos e até martirizados por defenderem a fé católica. Conhecer seus escritos vai enriquecer muito a sua vida espiritual, sua vida de oração, o seu conhecimento, sua formação cristã e católica. E todos esses textos estão inseridos no livro de oração chamado Liturgia das Horas, que é a oração pública e comunitária oficial da Igreja. A Igreja celebra a Liturgia das Horas no decorrer do dia, cumprindo o mandato do Senhor de orar sem cessar e, ao mesmo tempo, canta os louvores a Deus Pai e interpela a salvação do mundo. Esse programa vai ser diário, viu? E você poderá assistir quantas vezes quiser, pois nós vamos deixar disponibilizados em todas as nossas plataformas e redes sociais. Espero que você goste e tenha esse grande interesse de conhecer um pouquinho mais sobre os tesouros de nossa Igreja. Há um ditado que diz: ninguém ama aquilo que não conhece, não é verdade? E depois de conhecer esses textos, você vai ver ainda mais a beleza que é ser cristão, a honra que é ser católico, a alegria de pertencer à Igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível, minha gente, não sentir orgulho de ser católico depois de conhecer essas relíquias todas. E é isso que nós queremos, é isso que eu quero, que você sinta-se orgulhoso, honrado, feliz de ser católico, de pertencer à Igreja que é una, santa, católica e apostólica. Então sejam todos bem-vindos e que Deus nos abençoe nesta honrosa missão. E o primeiro padre da Igreja que nós vamos conhecer os seus escritos trata-se de São Clemente de Roma, que foi Papa entre os anos 88 a 97. Foi martirizado no ano 102. Foi o quarto Papa depois de Pedro, Lino e Cleto. Nascido em Roma, nos arredores do Coliseu, de família hebraica, foi um dos primeiros a receber o batismo de São Pedro. Viveu nos tempos dos imperadores romanos Domiciano e Trajano.
No depoimento de Santo Irineu, entre aspas, ele viu os apóstolos e com eles conversou, tendo ouvido diretamente a sua pregação e ensinamento. Fecham aspas. Segundo Orígenes, Clemente é o mesmo que foi citado em Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Lá aparece o seu nome. Clemente escreveu uma carta aos cristãos de Corinto, destacando a necessidade da concórdia, da penitência. Ali nessas cartas fala da morada de Pedro em Roma, a sucessão apostólica, já fala sobre a organização da igreja, diáconos, presbíteros e bispos. E uma das cartas nós vamos ler agora. Da Carta aos Coríntios de São Clemente Papa, século I. Sofreram vítimas de um ódio iníquo. Deixemos de lado os exemplos dos antigos e falemos dos nossos atletas mais recentes. Apresentemos os generosos exemplos do nosso tempo, vítimas do fanatismo e da inveja, aqueles que eram as maiores e mais santas colunas da igreja, sofreram perseguição e lutaram até a morte. Tenhamos diante dos olhos os bons apóstolos. Por causa de um fanatismo iníquo, Pedro teve de suportar outros tormentos, não uma ou duas vezes, mas muitas. E depois de sofrer o martírio, passou para o lugar que merecia na glória. Por invejas e rivalidades, Paulo obteve o prêmio da paciência. 7 vezes foi lançado na prisão, foi exilado e apedrejado. Tornou-se pregoeiro da palavra no Oriente e no Ocidente, alcançando assim uma notável reputação por causa de sua fé. Depois de ensinar ao mundo inteiro o caminho da justiça e de chegar até os confins do Ocidente, sofreu o martírio, que lhe infligiram as autoridades. Partiu, pois, desse mundo para o lugar santo, deixando-nos um exemplo de paciência. A estes homens, mestres de vida santa, juntou-se uma grande multidão de eleitos que, vítimas de um ódio iníquo, sofreram muitos suplícios e tormentos, tornando-se desta forma para nós um magnífico exemplo de fidelidade. Vítimas do mesmo ódio, mulheres foram perseguidas, como Danaídes e Dirceia, suportando graves e terríveis torturas, correram até o fim a difícil corrida da fé, e mesmo sendo fracas de corpo, receberam o nobre prêmio da vitória. O fanatismo dos perseguidores separou as esposas dos maridos, alterando o que disse nosso pai Adão: é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2:23. Rivalidades e rixas destruíram grandes cidades e fizeram desaparecer povos numerosos. Escrevemos isso, caríssimos, não apenas para vos recordar os deveres que tendes, mas também para nos alertarmos a nós próprios. Pois nos encontramos na mesma arena e combatemos o mesmo combate. Deixemos as preocupações inúteis e os vãos cuidados e voltemo-nos para a gloriosa e venerável regra de nossa tradição. Consideremos o que é belo, o que é bom, o que é agradável ao nosso Criador. Fixemos atentamente o olhar no sangue de Cristo e compreendamos quanto é precioso aos olhos de Deus, seu Pai, esse sangue que, derramado para nossa salvação, ofereceu ao mundo inteiro a graça da penitência. Palavras à Santa Igreja, demos graças a Deus. Mais um testemunho lindo de São Clemente, que falou da perseguição dos primeiros séculos, dos primeiros cristãos, destacando aí a morte de Pedro e de Paulo. Esses são os escritos que logo após o período apostólico, os nossos santos padres nos deixaram. Esses sim, são os tesouros espirituais de nossa Igreja Católica, que foram escritos sobre inspiração divina. Deus abençoe.